Take 1. Como fotografar à noite. Praticamente todo mundo tem dificuldade de fotografar à noite, mesmo os fotógrafos profissionais. Por quê? Porque à noite a gente não tem a matéria-prima essencial para fazer fotos, que é a luz. Então nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para que você consiga fazer fotos melhores à noite, tanto faz se você usa celular ou uma câmera semi-profissional, câmera profissional. Vou te dar várias dicas para que você consiga fazer fotos à noite. E o que você está fazendo aí que ainda não se inscreveu no meu canal? Toda semana dou dicas de fotografia como essa aqui. Aproveita agora então, clica ali em inscrever-se, clica também no sininho, aproveita, me segue também no Instagram, lá todo dia tem coisa nova para você aprender mais e mais sobre fotografia. Então à noite realmente é complicado da gente fazer fotografias porque a gente não tem luz. Então a primeira coisa que eu faço para conseguir fazer fotos à noite é aumentar uma configuração na minha câmera ou no meu celular chamada ISO. O ISO é a fotossensibilidade da nossa câmera, do nosso celular, à luz. Quanto maior o ISO que você coloca na sua câmera, maior a fotossensibilidade da câmera, ou seja, ela consegue fazer fotografias em situações de menos luz, ou seja, situações como à noite. Para você configurar o ISO, deve ter um botãozinho escrito ISO, ISO, na sua câmera ou no teu celular, e ali você vai poder escolher desde o ISO 100, que geralmente é o mais baixo possível, o menos fotossensível, vai aumentando sempre o dobro, 200, 400, 800, 1600. Quanto maior esse número, mais fotossensível fica a sua câmera e você vai conseguir fazer fotos melhores à noite. Entretanto, existe um preço que você paga quando aumenta o ISO na sua fotografia. Você vai perceber que quanto maior a fotossensibilidade, mais ruídos você consegue enxergar na sua fotografia. Você já deve ter reparado algumas fotos feitas à noite, ficam todas pontilhadas, às vezes ficam até sem definição. Isso é porque o ISO está muito alto e ele gera muito ruído na sua fotografia. Inclusive, quanto menor o sensor da sua câmera, mais ruído é gerado. Isso quer dizer que nos nossos celulares o ruído fica mais aparente do que em câmeras DSLR, câmeras profissionais. Se por acaso a tua foto ficou com muito ruído, você pode consertar ainda um pouco isso de algumas maneiras. Existem alguns softwares como o Lightroom ou o Photoshop onde você pode reduzir um pouco esse ruído. Você não vai eliminar da sua fotografia, mas vai conseguir reduzir um pouquinho. Entretanto, o ideal é que quando você repara que sua foto começa a ficar com ruído, você não aumenta mais o ISO. E aí você vai ter que resolver a questão da entrada de luz na sua foto de outra maneira. Aí que eu venho te falar da abertura do diafragma. O diafragma é um componente da câmera fotográfica que funciona mais ou menos como a pupila do olho humano. Esse componente pode se abrir ou se fechar, deixando entrar mais luz ou menos luz na sua câmera, no teu celular. Então, quando você está fotografando à noite, você precisa de um diafragma muito aberto, assim como a gente, quando precisa enxergar à noite, nossa pupila se abre, se dilata muito. Então uma dica muito importante para que você consiga fazer fotografias à noite é ter uma câmera fotográfica, um celular em que o diafragma consiga ter uma grande abertura, em que o diafragma permita muita entrada de luz na sua câmera. Nos celulares você vai ver isso nas especificações técnicas do celular. Geralmente os celulares melhores, mais caros, vão permitir essa abertura maior de diafragma. Nas câmeras profissionais DSLR, aí isso depende da lente que você está usando, e aí depende de você procurar uma lente que permita uma grande abertura do diafragma. f1.4, f1.8 são termos técnicos, mas quem tem a DSLR está me entendendo. São grandes aberturas do diafragma, são lentes que nos permitem uma grande entrada de luz, lentes boas para você fazer fotografia à noite. Aliás, uma lente ótima que eu amo, que todo fotógrafo ama, é a tradicional, a famosa cinquentinha. É a lente mais barata que existe e que nos permite uma abertura de diafragma 1.8, que é uma excelente abertura para fazer fotos em situações difíceis de luz, como à noite. Entretanto, também há um preço a se pagar quando você usa uma grande abertura do diafragma. Quando você abre o teu diafragma, a sua foto fica com uma menor profundidade de campo, ou seja, é gerado mais desfoque na sua fotografia. E aí muitas vezes você não consegue focar todos os elementos que você precisa. É uma dificuldade que você também tem que enfrentar à noite.
existem maneiras de resolver essa questão. Se está de noite e não há muita luz disponível no ambiente, você pode permitir uma maior entrada de luz na sua fotografia através da velocidade do obturador. Se você deixar o obturador da sua câmera aberto durante mais tempo, você vai permitir que mais luz entre na sua fotografia. Geralmente você não consegue controlar isso no teu celular. No celular e nas câmeras semiprofissionais você tem um modo de fotografia chamado modo noturno. Esse modo geralmente nos permite deixar o obturador da câmera aberto durante mais tempo, porém você não tem um controle rígido sobre essa configuração. Para conseguir saber exatamente a velocidade do teu obturador, você precisa que a sua câmera, o teu celular, opere no modo manual. Então você vai conseguir ter um controle maior sobre essa configuração na câmera DSLR, a câmera profissional. Então na DSLR você pode deixar o teu obturador capturando luz durante 1/30 de segundo, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 30 segundos ou 30 minutos. Você tem esse controle. Porém, também existe uma consequência. Enquanto você deixa o teu obturador aberto, ele está capturando todo o movimento que acontece na frente da câmera e também está capturando o movimento que eventualmente você vai fazer na câmera. Se você estiver segurando a câmera na mão e o obturador ficar aberto durante bastante tempo, você eventualmente vai tremer e a sua foto vai sair tremida. Então, para resolver essa questão, você vai ter que deixar a sua câmera numa superfície estável ou num tripé. Isso resolve a questão de você tremer, mas não resolve a questão das pessoas, dos objetos se moverem na frente da câmera. Então lembre-se que se você deixar o seu obturador aberto durante bastante tempo, você vai capturar o borrão dos movimentos que acontecerem na frente da câmera. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos de velocidade do obturador, abertura do diafragma e sensibilidade ISO, eu tenho vídeos inteiros explicando cada um desses 3 temas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para que você possa acessar e compreender melhor essas questões. Agora, se você não quer enfrentar as consequências de aumentar a sensibilidade ISO, ou seja, não quer ruído na sua foto, se você não quer enfrentar a consequência de abrir muito o diafragma, ou seja, não quer desfoque na sua foto, e se você não quer enfrentar as consequências de deixar o obturador aberto durante bastante tempo, ou seja, não quer borrões na sua foto, você vai ter que apelar para a solução final, a grande solução para fazer fotografias à noite, que é o famoso flash. Quando a gente está fotografando, a gente não tem luz disponível na cena e o que o flash faz é justamente preencher esse vazio. Ele joga a luz na cena para que a gente consiga resolver essa questão. A maioria dos celulares tem um flashzinho de LED e a maioria das câmeras, sejam as semi-profissionais ou as profissionais, tem um flashzinho embutido que a gente chama de pop-up. Esses flashes não são os ideais, não são os melhores do mundo, mas resolvem as situações em que a gente precisa de luz na nossa fotografia. Você consegue fazer retratos, você consegue fotografar objetos de noite tranquilamente. Por outro lado, esses flashes não têm uma potência muito grande, ou seja, eles não alcançam objetos muito distantes da nossa câmera fotográfica. Eles também não chegam num ângulo muito interessante para as nossas fotos. Esse flash fica bem na frente da câmera, então ele ilumina o objeto de uma maneira a não dar muito volume, trazer reflexos desinteressantes. Se você quer fazer fotos ainda melhores com flash, o ideal é você adquirir flashes externos à sua câmera fotográfica. É um tipo de flash que você encaixa em cima da câmera profissional, na sapata que existe em cima da câmera, e que você consegue dirigir a luz para onde você quiser. Você pode jogar o flash para cima, para os lados, rebater em algum elemento, difundir essa luz para que a sua foto fique ainda melhor. E assim, sabendo de ISO, diafragma, obturador e flash, você consegue fazer fotos melhores à noite. Vamos então para o momento Inspire-se de hoje. Eu quero te mostrar aqui essas fotografias do Renan Cepeda, em que ele trabalha com uma técnica chamada Light Painting. Ele só consegue fazer essas fotografias à noite e ele deixa o obturador da câmera aberto durante bastante tempo. Assim, ele consegue pintar com luz. Ele usa fachos de luz coloridos para pintar esses objetos que você vê na fotografia. Olha só que interessante, é uma maneira criativa de você fotografar à noite com uma das técnicas que eu ensinei aqui no vídeo. Aliás, se você quiser entender melhor sobre essa técnica do Light Painting, eu fiz um vídeo também, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada e entender como é que se faz esse tipo de pintura com luz. Eu espero ter ajudado você a fazer suas fotografias noturnas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em
te responder. Valeu e até o próximo vídeo.